Bem-vinda, bem-vindo ao nosso 10º episódio do podcast sobre sentir. A Nath agora tomou um susto. O 10º episódio. É o podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu vou começar aqui com um convite, né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que é de entrar no clima com a gente, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar nessa coisa de entrar no clima, né? Eu sou a Ariane Braine, também sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vinda ao nosso novo episódio. Hoje, eu sou Natália Holanda, sou a colaboradora do podcast e hoje a gente tem duas convidadas bastante especiais. Como a Ariane já falou, vamos entrar no clima. Vamos entrar no clima, bem no clima. Então, vamos apresentar aqui a nossa primeira convidada, Ariane Monteiro. Peraí, outra Ariane. Com licença, Ariane. É o nome mais lindo. Também é o acho. nome mais lindo. Pois é, eu estava pensando sobre isso. Nossa, como a gente atrai, né? E aí tá atraímos outra Ariane. Então, a Ariane Monteiro, ela é alagoana, apreciadora das belezas naturais e dos coloridos dos nossos folguedos. Quando ouviu falar sobre as mudanças climáticas em 2017, ficou indignada com a possibilidade de um futuro onde tudo que ela amava poderia não existir mais. Foi então que resolveu cursar Engenharia Ambiental e Sanitária para contribuir para a mudança desse cenário. Em 2021, cofundou o Feira, que hoje é representante do setor produtivo, atuando como membro do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas. Logo após, criou a plataforma Território Sustentável. No mundo acadêmico, atuou com pesquisa e inovação para projetos de impacto socioambiental. Apoiou processos de licenciamento ambiental, inovação e marketing. Na parte de auditoria, verificação de ESG, além de várias outras vivências de ação de educação climática. Sua missão, depois de passar por tantos lugares, tornar Alagoas líder em sustentabilidade e garantindo prosperidade para o nosso povo. Duvida disso? Rapaz. Duvida? Ouvindo na voz outra vez. Veja, vamos apresentar agora a próxima convidada. E como eu falei, eu procuro sempre uma forma bem democrática, então a gente sempre vai na ordem alfabética. Então agora eu vou apresentar para vocês a Bia Perman, né, que é formada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, gestora de projetos socioambientais, trabalhou no Tamo Junto, que é a produtora do Réveillon de Milagres, né? Então, com isso, você aprendeu a lidar nesse mundo aí, a produzir grandes eventos, né? Exato. E com uma boa geminiana. Eu não entendo muito de signo, mas quando ela disse, ela é uma boa geminiana. Eu sou geminiana. Eu não disse. Eu falei. A gente tá era muito troca. Então, uma boa geminiana, a Bia é daquelas que abraçam o mundo com múltiplos interesses. Então, culinária, esporte, né? E sustentabilidade. E também sustentabilidade, né? Engajada nos projetos socioambientais, foi voluntária pela ONU, participou de ONGs internacionais, se tornou mentora de iniciativas voltadas para cidades sustentáveis, fez parte da construção coletiva do movimento Território Sustentável. Vem da apresentação dessas meninas, eu encerro assim, ufa. A gente tá super bem acompanhada. Rapaz, a gente pediu a apresentação das meninas, né? E eu disse, peraí, como... A gente deixa lá elas falando ali do... Fica só aqui, enxugando, né? E dizer assim, que a gente está muito feliz com vocês aqui, com a gente no nosso podcast, né? Inicialmente, aí, quando a gente pensou nessa ideia, né? Eu trouxe para a Nath a ideia, vamos falar de sustentabilidade, a gente precisa falar sobre o meio ambiente. E aí, como já era também uma pegada ali de algumas coisas também que eu estudava, né? E tenho essa curiosidade também. E aí, até a Nath fez aquele peraí, para onde é que a gente vai? O que a gente vai falar? Eu disse, peraí, mas vou te mostrar por onde é que a gente vai. Exato. Né? A Ariane trouxe essa proposta e eu achei, inicialmente, assim, meio... Nunca tinha ouvido falar do efeito climático no comportamento das pessoas. Mas aí eu parei, assim, quando ela falou, eu digo, isso é uma coisa bem importante e bem interessante.
E aí, a partir de então, as coisas começaram a vir, né? Comecei a ver reportagem, comecei a ver o assunto. E eu não sei se vocês estão acompanhando, houve umas 2 semanas atrás, eu estava em São Paulo e houve aquele evento da falta de energia, da chuva intensa. Sim. Eu estava voltando para casa nesse dia, tinham 2 árvores caídas no meio da rua. E aí, aquilo tudo foi começando a fazer todo sentido sobre esse assunto. Sim. E aí, me veio, assim, aquela curiosidade de onde surgiu tudo isso, como foi que vocês começaram a trabalhar essa ideia na vida de vocês. Mas aí eu posso só interromper, porque assim, eu quero dar a palavra aqui para as meninas, para as meninas não meterem bronca aqui, né, no negócio. Mas, assim, acho que até iniciando isso e a gente ouvindo sobre essa apresentação de vocês e todo esse percurso que vocês fizeram, e todos o que vocês ainda vão fazer, né? Porque eu vejo aí muitas coisas aí. Muito potencial. Né, em vocês. Mas eu acho que a gente pode partir de uma coisa antes disso, Nath, né? É partir do ponto de como é que vocês se conheceram. Essa é a melhor parte. Eu quero deixar a palavra com vocês, que vocês acrescentem algo na apresentação, né? Aí dessa formação de vocês, nessa empreitada aí. Mas a gente tem essa curiosidade. Como é que vocês se conheceram? Vai, amiga. Então, na verdade, foi muito aleatório, assim, porque a gente pensa, a gente trabalha junta, a gente tá ali discutindo as mesmas pautas, então provavelmente se conheceram em algum núcleo desse formato. Mas não, nada a ver. Na verdade, a Ari, eu conheci ela porque ela é namorada de um dos meus melhores amigos, que eu considero assim, irmão. A gente estudou junto na escola, o meu pai ensinou ele a surfar, então, tipo assim, a gente é irmão. E aí, quando ele me apresentou a Ari, foi assim, uma conexão muito rápida, de uma hora pra outra. Inclusive, eu até brinco hoje em dia que hoje eu sou mais amiga da Ari do que do Gustavo. Viva! Não, e ele fez várias conexões, porque inclusive a outra pessoa que trabalha hoje em dia com a gente, que é a Stephanie, nossa gestora de projetos. Stephanie, você está aqui presente. Ela está aqui onipresente. Pois é. Ela também é uma das melhores amigas do Gustavo, então ele uniu aí as meninas super poderosas, como a gente se chama. Tá. E aí, enfim, aí a gente se conectou muito rápido, né? Inclusive foi em um festival de música que a gente se conheceu, que foi o Vozes do Beco, que marcou muito a nossa trajetória de uns amigos nossos. O Matheus, o Neto, que são produtores aí, estão lá nessa alçada cultural também, junto com a gente. Já pedi várias dicas, inclusive, pro Neto, e a gente chega junto. E aí, a partir disso, ela já estava iniciando o projeto do Feira, que ele era uma sementinha, né? Nasceu ali pensando para o Centelha, que é um edital de inovação. E aí, ela já foi me falando um pouco sobre isso. A gente ainda estava na faculdade. E aí, ela fez a proposta, né? Vamos fazer junto? Ela que já deu a cutucada. Foi. O Gustavo, né, na verdade. Foi. Que tava eu e o Gustavo. Eu disse, Gustavo, me ajude, porque ele era presidente da Enactus, que é uma rede internacional, né, que tem uma das sedes aqui em Alagoas. Tem vários grupos, né? Inclusive, somos todas crias da Enactus. Todos nós. Foi muito importante na nossa formação. Eu digo que foi a minha faculdade, assim. Sim, porque lá a gente cria projetos socioambientais, de impacto e tudo mais, para virarem ou não negócios ou ONGs e tudo mais. E aí eu já paquerava ele, meu Deus, divo, né? Presidente de uma instituição como essa, e eu, nossa. E foi muito massa, né? Esse processo de aprender sobre esse tema e poder encontrar pessoas que estavam vibrando naquela energia. Aí eu puxei o Gustavo pra perto, que eu tava ali fazendo uma disciplina de inovação e empreendedorismo. Aí meu professor, vamos colocar a tua ideia para edital. Só que a gente precisava de pessoas, né? E foi muito importante ter Bia, o Gustavo como os primeiros ali para que a gente conseguisse tirar do papel. E deu certo. Projeto, né? Exatamente. Então já tinha esse interesse aí por parte da Bia, mas você também já estava ali, também tinha esse interesse nessa área da sustentabilidade, do meio ambiente, você já tinha esse pezinho ali? Na faculdade, eu sempre pensei muito na psicologia comunitária, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí eu descobri que existe um link, porque uma das minhas opções também era arquitetura.
Eu gosto muito de urbanismo. E aí eu descobri um dos links entre psicologia e urbanismo, que é como a gente pensa a cidade e a saúde mental através disso. Então, eu já tinha um pezinho ali. Eu sempre me interessei por essa área, de como a cidade ela pode abraçar, mas também, ao mesmo tempo, afastar. Então, pensar nessa criação de vínculos, no esporte, como que isso, né, movimenta a sustentabilidade, a comunidade, para realmente se engajar ou não dentro da pauta. Então, eu, na universidade, eu morava em São Paulo, sou daqui, mas morava lá em São Paulo para fazer faculdade, eu descobri a Enactus. E aí eu entrei na Enactus de lá, da minha universidade, porque cada universidade tem a sua sede. Esse órgão, né? Exato. E aí eu entrei na Enactus de lá de São Paulo. E aí eu entrei na parte de RH, porque era psicologia, mas aí eu me interessei muito por projetos. E aí eu comecei a tocar a gestão de projetos. Fui líder em 2 projetos na Enactus de lá. E aí, depois que eu saí da universidade, eu entendi que eu não queria atender e seguir o caminho tradicional da psicologia, por mais que eu entenda que hoje eu trabalho, sim, com psicologia, porque faz parte da saúde mental, assim, mas não é aquele caminho tradicional. Então, eu sabia que eu já não queria seguir o caminho tradicional, mas eu tava meio perdida. A gente tava saindo da pandemia ali, então muita coisa que eu fiz foi online. E aí eu tava meio assim, perdida, e aí surgiu essa vaga de gestão de projetos para o Réveillon da Tamo Junto, né, para a produtora Tamo Junto, que também tem uma pauta muito massa de sustentabilidade, faz a gestão de resíduos, tem muitos projetos assim, sociais e ambientais. Aí eu me interessei e entrei. E, em paralelo, eu e a Ari aqui, tipo, sempre conversando, sempre... O Feira já tava rodando, O Feira né? tava rodando. A gente tava numa ONG juntas, Exatamente. que é o Climate Reality Project. Então, a gente tava fazendo tudo ao mesmo tempo. Terminando a faculdade, no trabalho. Fazendo TCC. TCC. Então, foi, tipo, uma época muito... Assumir tudo ao mesmo tempo. Foi. A gente tava com sede. Tinha que colocar aquela coisa pra fora de algum jeito. Tinha que sair. E aproveitar esse momento que tá com essa energia toda e vamos... Exatamente. Aplicar. E aí, a gente entendeu que tava com muitas demandas. E aí, a gente falou, não, vamos dar uma pausa no Feira. Porque cada um entrou no seu trabalho. O Gustavo entrou em um trabalho, eu em um, a Ari em outro. Na verdade, em 2. E aí, a gente tava ali, terminou a faculdade e a gente deu uma pausa. Mas aí a gente ficou, acho que 1 ano de pausa. E foi tudo isso, foi não, mulher. Já perderam até a noção do tempo. Porque eu acho assim, vocês vão... lógico que vocês vão abraçando todas essas coisas também por uma necessidade. Vocês não estavam sendo obrigadas a... É uma coisa que vocês estavam querendo, desejando e tinham energia para isso. E também chegou um momento que vocês... Peraí, a gente precisa agora dar uma desacelerada e pensar também em outras estudar coisas. o que é que vai fazer, Exato. né, efetivamente. Porque o que eu percebo começou com feira. Foi. E aí eu até queria que vocês explicassem sobre isso, né? Que vocês falaram não é o foco agora, não é a questão do feira, mas quando vocês começam com essa ideia do feira, vem a ideia a partir de quê? Qual que era o objetivo ali, quando vocês criam feira? Então, o Feira nasceu muito assim, de um desejo meu de facilitar minha vida nessa jornada de sustentabilidade. Porque até então eu via muito naquelas soluções individuais. Então, eu assistia documentários, dizia, tá, eu ainda não me formei e tal, eu tenho que fazer algo que seja palpável para você nesse momento. Exato. Né? Aí eu me tornei vegana e tal. Comecei a fazer compostagem em casa, comecei a comprar orgânico, tentar fazer alguma coisinha ali, né, pra Até fazer. porque, assim, do seu desejo de verificar essa questão da sustentabilidade. Exato. Porque é daí onde tudo começa, né? Exato. Por isso, eu já escolhi o tema da engenharia ambiental estrategicamente para isso. E aí, o Feira, tipo... Ele nasceu muito por isso, tipo, pra mim, pra fazer essas pequenas coisas de, tipo, vou comprar um creme de cabelo sustentável, uma blusa sustentável, é uma trabalheira enorme. Que tem que buscar, não é que nem você ir no shopping e ali 10 minutos e resolver. Entrar em qualquer loja e já encontrar isso. Porque você tem que ficar olhando o rótulo, tem que olhar a procedência daquela marca, era muito trabalhoso. Então, eu fiquei pensando, se eu conseguisse ter um shopping todo sustentável, iria ser o máximo. E aí, tipo, é muito cultural aqui de Maceió ir pro shopping quando não tem nada pra fazer. Só que eu fiquei, tipo, pra mim, o shopping é a coisa mais sem graça do mundo, porque no máximo tem um cinema, você come ali alguma coisinha, mas, tipo, ir comprar. Mas e a cultura? Será que não poderia ter algo a mais? E a gente começou a pirar nessas ideias. Além de ser mais sustentável, ter muitas
outras coisas que poderiam fomentar uma nova cultura que eu sentia muita falta, né, dos folguedos e tudo mais que eu cresci assistindo. Então, nasceu mais disso. Aí, o meu professor disse, bota o pé no chão. Que o Centelha, né, que é o hotel que a gente tava concorrendo, era só de 60 mil. Pra você construir um shopping, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode ser o quê, então? Aí ele, um marketplace. Eu não sabia nem o que era. É um site, né? Pra vender online. Até porque você não precisa de estoque. E eu acho que essa ideia de marketplace ficou muito forte na época da pandemia. Sim, né? Que exato. você precisava consumir, precisava ter de onde buscar. Então, já foi um pontapé, né? Exatamente. E é uma coisa até que eu tenho visto ultimamente, tipo, nós como mulheres, a gente busca cada vez mais a praticidade, a independência, porque a gente tem que cuidar de muitas coisas. Exato. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. A gente tem que ser filha, mãe, um bocado de coisa. Então, eu vim pegando essas coisas, mas aí a gente foi pro Centelha, avançou, e quando chegou, em uma das etapas, eles disseram, marketplace não vai custar 60 mil, vai custar muito mais. Ixi. Aí, a gente disse, ai, meu Deus, e agora? E aí, foi um processo que a gente foi para várias outras acelerações, cada um dava uma ideia pra gente, e a gente disse, não, vamos terminar o que a gente tem que fazer, que é a faculdade, com qualidade, depois a gente inventa de empreender. Porque existe um processo, né? Porque senão o estudo iria ficar ali, se postergando eternamente. Então, a gente deu essa pausa, eu acho que foi de maio de 2022 até janeiro de 2023, onde a gente, tipo, por mais que tivesse dado essa pausinha no feira, a gente ficou trabalhando na ONG, né? Então, a gente dava muitos cursos de educação climática pra galera. E a gente foi se conectando e vendo que aquilo ali era uma necessidade. E foi engraçado, né? Porque a vida, ela acontece quando a gente se movimenta. E aí, quando a gente tava no feira, a gente entrou no maior marketplace de produtos sustentáveis, que era o que a gente queria fazer, porque eles gostaram da gente. Na verdade, o Gustavo mandou uma mensagem no LinkedIn, a galera fez uma reunião e disse, vamos contratar essas meninas e pronto. Foi. Aí eu passei um pouco mais de tempo lá e conheci a Larissa Gobo, que ela tem uma consultoria lá em São Paulo, que é uma empresa de lá, né? Do Rio, mais ou menos. E aí, ela, em uma conversa, assim, eu disse, Lari, esse tal de ESG, né, que é meio ambiente, sociedade e governança, não tem tanto em Maceió, não. Eu tô aprendendo, eu tive uma aula disso na faculdade, olha lá, ela ficou, o quê? Como assim? Essa sigla, só para quem não tem familiaridade, é como a gente usa para falar de sustentabilidade na parte mais corporativa. Então, se uma empresa ela quer realmente se tornar sustentável, ela tem que fazer o relatório de ESG, que é porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pensa logo no meio ambiente. Mas hoje em dia a gente não pode só pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar nas pessoas e na governança, que é a parte de transparência. Então, os dados, quais são os dados? Você está reciclando? Quanto você está reciclando? É só 1% do que você produz? Então, não faz tanto sentido. Então, qual é essa proporção? Quais são esses dados? Qual é a transparência? Na prática, o que Exatamente. É que se faz efetivamente. Exatamente. E tem muitas outras partes jurídicas também, de ética, com os colaboradores, que envolve a parte econômica também. Enfim, e aí a Lari disse, por que a gente não faz uma palestra de 1 horinha, assim, para o pessoal da UFAL, online? Só para começar. Aí eu e Bia já estávamos ali na ONG, né? A gente chegou e disse, não, eu vou falar com a galera da ONG para ver se eles topam. E aí, pra eles ajudarem a gente, porque a gente precisa de ter palestrante. E aí a gente chegou na reunião, a galera fez online? Saindo da pandemia, ninguém não, quer online. Aí a galera fez, não, tem que ir na casa da indústria, tem que chamar todo mundo. Aí a gente assim, meu pai celestial. Vocês mexeram. Exatamente. Aí a gente disse, vocês vão ter que ajudar a gente, porque a gente não sabe nem pra onde ir, né? E aí, porque era um nicho totalmente diferente. Por mais que a Bia tivesse Tamo Junto ali, pegar um negócio pra fazer de cabo a rabo, é outro processo. E aí foi engraçado que essa outra pessoa que estimulou muito a gente é a Fabiana Couto. Vou honrar todas elas aqui nesse podcast. Maravilhosas. Façam mesmo. Elas foram as divas que abriram as portas pra gente. E minha professora também, a Karina Salomão, da UFAL. Que, além de ter me ensinado a ESG, ela também fez parte desse quinteto aí super poderoso. Que deu o nascimento do Construindo a Lagoa Sustentável, né? Que era o primeiro nome ali que o evento teve. A gente fez em setembro do ano passado. Parece que foi há 10 mil anos atrás. Foi há um ano atrás.
Pelo trabalho que teve, né? Pelo foram 6 processo meses. todo. Parece até que você já estão formada, eu nem sabia. Eu acho interessante que elas vão falando. Aí eu disse assim, não, eu acho que elas estão enganando a gente. E assim, sei lá, 40 anos só de estrada, só de coisa que eu disse, não é possível. 24 e 25. A geração Z, à frente. Não, eu tô tão feliz de ver isso, porque assim, o que é que a gente vê muitas vezes hoje? O jovem muito fora do ar, Sim. sabe? Desinteressado das coisas. E vocês estão com tudo aí, a força, trazendo um assunto que é novo, mas é um assunto que precisa ser tratado e que a gente vai ver isso daqui pra frente muito mais. Com certeza. Porque a gente tá não só vendo, mas sentindo na pele, né? Exatamente. A gente tá sentindo mais quente, a gente tá vendo realmente as chuvas fortes, as enchentes. Sim. Agora teve queimadas, agora no Nordeste e Norte do país, e um pouco mais no começo do ano a gente viu as chuvas no Sul. Então, É uma catástrofe são que se extremidades, são apresenta, né? extremos. Que as pessoas estão percebendo na pele. Não é uma coisa que... Porque assim, a gente falava muito de meio ambiente. A geleira está Muito derretendo. distante. E a coisa da consciência, não tá perto de mim, então tudo bem. Mas a gente, assim, sem pensar nas consequências. Exatamente. Né? Ontem, antes de ontem, né, quando a gente estava fazendo a reunião, que a gente estava falando aqui, a gente foi fazer a nossa reunião de pauta, né? Isso eram às 9 horas da noite. Aí mando mensagem pra Nath para começar. Nath, vamos começar? E a Nath nada respondeu. Eu disse, caraca, a Nath dormiu. A Nath dormiu, esqueceu de mim, esqueceu da reunião, pronto. Aí depois ela responde, peraí, amiga, tô vendo aqui a reportagem no Jornal Nacional. Aí, no jornal, aí botou meio ambiente. Aí eu, depois você assiste. 9 horas, eu já tava caindo de sono. Aí eu, não, é sobre o assunto do podcast. Tá estudando? Aí depois, quando a gente foi conversar, eu disse, eu ia perguntar se você era a garota do tempo. Mas, assim, confesso, eu fiquei muito feliz naquela hora, porque, assim, de início, quando eu sugeri o tema, trouxe o tema pra Nath, a Nath teve essa interrogação assim, peraí, mas o que a gente vai falar? E a gente fala sobre as emoções e sobre, né, como que a gente sente tudo, como é que a gente é impactado e como é que a gente vai falar disso? Ela ainda não, né? Ainda Pois não porque ainda era uma ideia muito mal formada na minha mente. Eu sou médica, trabalho na área de medicina do trabalho e a gente trabalha muito isso, o comportamento do indivíduo. E aí, nessa história de ver esse assunto, eu comecei a abrir o leque e entender que isso impacta também na vida do profissional, na vida do indivíduo que está trabalhando. E aí eu fiquei assim, feliz com ela, que eu disse, eita, a Nath realmente... Porque, comprou assim, a ideia. Porque, assim, é algo que realmente a gente vai comprando a ideia, pouco a pouco. Porque, assim, é aquela coisa que ainda, por mais que seja falado, por mais que seja propagado, ainda é pouco. Isso. Então, quando a gente pensa, muitos jovens que não ligam, que não se importam, mas tem um mundaréu de jovens que se importam. Né? Então, a gente tá com duas aqui na nossa frente. Duas e a gente já conhece uma galera que está engajada. Né? E as pesquisas também vêm falando de jovens que estão mais preocupados com o meio ambiente. Então, por isso também até um novo vocabulário vem surgindo aí. Né? Quando a gente fala de ecoansiedade, ansiedade climática. Então, assim, é algo que a gente não falava lá atrás. E a gente hoje tem falado muito. Temos que nem se imaginava que podia. Pois então assim, a gente começa a falar sobre isso e as pessoas começam a se conscientizar, começam a conhecer e a comprar a ideia. Porque eu acho que é isso que precisa. Quando vocês falam, aí vocês vão falar da experiência de vocês, mas quando vocês chegam para falar com alguém que não conheça bem sobre o assunto, ainda não compre a ideia, quando vocês falam meio ambiente, sustentabilidade, trazem os termos, alguns termos. Qual é o que vocês percebem de imediato? Né? O que a pessoa está, sei lá, pensando, o que ela fala, o que você percebe de reação? É muito interessante você falar isso, porque, querendo ou não, a gente é muito dentro daquela bolha que já está cansado de escutar sobre isso. E falar sobre isso, escutar sobre isso. E agora, com o Território Sustentável, a nossa proposta é essa, realmente é furar as bolhas e atingir o máximo de público possível para realmente todo mundo saber, porque a sustentabilidade ela só é efetiva se todo mundo estiver fazendo. Se tiver uma parcela
da população, os hippies, os veganos, não funciona. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo comprar a ideia. Então, é muito interessante, porque cada vez mais eu tô vendo como que eu chego na pessoa. Qual é a dor que vai ali pegar mais nela. Então, tipo, geralmente eu tento conversar com ela antes, não falar sobre... o mundo tá acabando. Porque aí a pessoa fala... papo de filme, sabe? E aí eu tento ir entendendo o que pode pegar mais ela. Então, por exemplo, agora a gente tá fazendo um evento de esportes, né? Que, na verdade, explicando um pouco mais, né? A gente começou com o Território Sustentável, que é um evento anual. E agora a gente tá expandindo para fazer eventos bimestrais durante o ano. Para realmente tocar em pautas diferentes e atingir públicos diferentes. Então, agora, em novembro, a gente vai fazer o Esquenta. Eu ia pedir pra vocês divulgarem. Já divulgue logo, já comece. E a gente vai fazer uma manhã de esportes praianos. Vamos falar sobre culinária sustentável. Vai ter yoga, altinha, um brunch também super natural. E aí, a gente está atingindo mais esse público aí dos esportes, né? E como o esporte ao ar livre, principalmente, a gente conversa com a cidade. A gente começa a correr na orla e ver como tá mais quente, andar de bicicleta e começar a observar as línguas de esgoto. Então, a gente chega pra galera da altinha e fala, a praia que você vai estar jogando não vai estar assim, não vai estar tão legal. Então, aí afeta eles. Sim, ou então, a galera da corrida, vai ficar muito mais quente. Você vai correr 7 horas da manhã, parece que é meio-dia. Não vai aguentar, exatamente. Então, esse tipo de link que a gente está tentando fazer. De outros públicos. Sensibilização de realmente tocar naquilo, né, no ponto para cada um. Porque se a gente for pensar como essa história, né, da geleira, a geleira lá do outro lado do mundo. Mas peraí, não é mais história de geleira lá do outro lado do mundo. É aqui. Né? Quando a gente pega os dados e a gente fala de agosto de 2023 foi o maior calor, né? Quando vê ali os índices de excesso de calor, foi o período mais quente, agosto de 2023. Então, assim, eu brincava no final do ano passado, né, pleno verão, que o que mais se falava nas rodas de conversa, calor. Sim. O calor não sei o quê. Eu não dormi. Então, assim, quando a gente pensa que todas essas alterações climáticas, elas afetam a nossa vida diretamente. Quando eu penso que, meu ventilador não deu vencimento, eu não dormi direito, cheguei cansado de um trabalho. A gente fica mais estressado quando tá quente. Pois mais estressada. Eu realmente fico muito mais estressada, porque dá aquela agonia, aquele calor, né? A gente quer um ventinho, né? Eu tava, no ano passado, em outubro do ano passado, eu fui a Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, a gente sabe que é muito quente. O local do calor, né? E quando eu e minha esposa, a gente tava saindo da cidade, tem um termômetro lá grandão no meio da praça, e a gente não tava saindo assim, no momento, sei lá, meio-dia, 11, meio-dia, a gente tava saindo mais cedo. Quando a gente passou 42 graus, eu fiz, meu Deus. Eu disse, deixa eu sair para tirar foto disso aqui. Deixa eu documentar. Quase que eu me arrependi, porque o sol queimava. Só o percursozinho que eu fiz, o sol queimava, doía assim na pele. Disse, meu Deus do céu, 42 graus, vamos embora daqui, eu quero ir embora. Pois é. Né? Então, a gente pensar que afeta diretamente a nossa vida. Então, irritabilidade, distúrbio do sono, a gente pensar na ansiedade, né? Em tudo isso. Então, afeta sim. Né? A gente achar que não afeta... Exatamente. Eu fiz um recorte disso quando eu vi a matéria do Jornal Nacional, falava sobre 8 índices que a Lancet publicou e que a gente avalia 8 situações para ver a saúde da relação da saúde dos indivíduos e principalmente dos trabalhadores com a questão climática. E em 8 índices o Brasil estava comprometido. Caramba, olha aí. Então, assim, não é uma coisa que está longe de ninguém, sabe? E se a gente for trabalhar esse assunto, a gente vai trabalhar desde um excesso de água que você estraga na sua casa, até uma coisa mais grave, que é uma questão climática que vai impactar mais para frente na vida de todo mundo, né? Exatamente. E um ponto interessante, que eu tô até lembrando da fala de vocês, é que no nosso último evento teve a fala da Yane Ventura, né? Que também é psicóloga. Sim. Maravilhosa. E ela falou sobre esse tema de eco-ansiedade pra gente. Foi ótimo, porque eu senti, eu disse, não me procurem. Eu quero ouvir de cabo a rabo, porque eu sinto. Tanto que, tipo, a gente fala muito sobre isso, né? E foi muito interessante a forma com que ela trouxe. Que ela disse,
crise climática, ela pega na pessoa de diferentes formas, a depender do seu gênero, da sua idade, da sua classe, de onde você mora, do teu histórico e da quantidade de informação que você consome. Se é muito ou se é pouco, isso vai variar. Então, tipo, é uma coisa interessante também para observar nas pessoas e entender, tipo, como é que a gente aborda esse tema, porque senão a gente causa cada vez mais distanciamento. E aí fica mais difícil a gente fazer alguma coisa. E, tipo, assim, já é uma pauta muito complexa. Então, tipo, a gente chega para conversar com as pessoas e a gente... Ontem eu tava num encontro, né, numa confraternização, e eu não abri a boca para falar sobre isso, mas o assunto veio à tona. Aí eu, caramba, tô aqui tentando fugir, né, um pouquinho para não pensar, e ele me persegue. E eu percebi, tipo, quanto que as pessoas estavam aflitas sobre esse tema, e, tipo, por mais que a gente estivesse comemorando, aquilo tava na cabecinha delas, sabe? E quando eu falo, eu sou engenheira ambiental, e pronto, aí a galera, parece que eu sou a psicóloga deles, aí eles querem, não, mas é porque teve as queimadas, e aí eu fiquei estressada e não sei o quê, como é que a gente faz? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente também se faz muito, né? E eu acho que muito do caminho é procurar se entender e quais são as suas capacidades ali, o contexto que você vive e que você pode atuar. Às vezes, tipo, uma pessoa que mora numa periferia, que precisa trabalhar muito, que precisa cuidar de filho, tananã, vai conseguir fazer o básico do básico dentro da sua pequena realidade. Mas, tipo, quem tá numa posição de poder, aí a gente tem que estar no pé e tudo mais pra conseguir, de fato, tipo... dizer, cara, muda isso daí, porque se não mudar, já era. Exatamente. Exato. E é difícil falar sobre isso, né? Tipo, dói. Sim, e é como você falou, é um termo que é um assunto que é complexo, que precisa ser falado. Sempre quando eu penso nessas questões, eu penso assim, é aquela coisa que a gente tem que ensinar lá desde criança, né? A gente tem que começar a ensinar lá atrás, né? Acho que porque também eu venho com a minha história, porque eu sempre lembro da minha mãe, que para mim e para minha irmã era assim, o papelzinho da bala, joga no lixo. Não tem lixo, bota no bolso, bota na bolsa, em casa, joga no lixo. Então, coisas pequenas que a gente precisa começar a fazer. Né? Porque eu acho chocante quando eu vejo na rua, sei lá, a pessoa tá com um copinho, uma latinha e simplesmente joga assim na rua. Eu fico chocada. Como assim? A pessoa não pensa, o que é que ela pensa, né? O que é que ela pensa? Simplesmente joga ali, é muito natural para ela, né? Então, assim, se a gente ensina as crianças, começa a educar as crianças, a gente não pode fazer isso, né? Aqui é um espaço para todo mundo, né? Todo mundo precisa estar bem, porque quando a gente fala de meio ambiente é isso, a gente tá falando de todo mundo, a gente tá falando somente de uma pessoa. Eu não posso falar somente, porque eu tenho o meu canudinho de inox, né? E então já tá tudo feito. Se isso fosse realmente... Pois e eu já tô fazendo tudo por conta do meu canudinho. Então, assim, quando eu faço pequenas ações, e que eu também acabo me cobrando de eu preciso fazer mais, né? Eu posso separar meu lixo, eu posso, né? Diminuir o consumo de água, de energia e pensar na minha forma de consumo também, que eu acho que isso é um dos pontos, assim, muito importantes. Exatamente. Eu acho que é uma coisa, assim, que sempre me vem quando você fala aí de que a gente, para procurar um creme vegano, um creme que não seja testado em animais, a gente vai rodar muito mais, né? Isso. Uma roupa, vai ser mais alguma complexo, coisa. Então a gente vai rodar muito mais para achar isso aí. E a gente também entender que é bem mais caro, né? Ainda não é uma coisa excessiva, né? Para todos. Então a gente pensar em tudo isso, né? O que a gente pode fazer? E aí, quando a gente pensou sobre esse episódio, uma das coisas principais que eu estava falando com a Nath era assim, a gente precisa falar sobre isso porque mais pessoas precisam escutar e entender que não é uma bobagemzinha. E quando a gente se depara com duas jovenzinhas empreendedoras. Eu digo jovenzinhas não no sentido pejorativo, viu, minha gente? Porque assim, a gente está aqui frente a frente com duas da geração Z, né? Nós somos millennials. Então, duas da geração Z. Ensinando sobre isso. Pois e o quanto que a gente está aprendendo, né? Exato. Porque assim, é algo que a gente precisa falar todos os dias. É algo que precisa estar na roda de amigos, né? Ali no barzinho, de maneira natural, que não cause uma ansiedade climática. Sim. Que de todo jeito também eu preciso entender que vai causar.
E que vocês que estão principalmente dentro são aquela primeira ponta que vai sofrer com a ansiedade climática, porque vocês sabem justamente o que está acontecendo. Exatamente. Né? E é muito difícil, né? Você saber demais das coisas e ter que ter isso na cabeça, né? A cada decisão que a gente toma ali. E uma coisa que a Yane falou, por exemplo, no podcast, na palestra, foi começa falando sobre. Porque quando a gente começa a falar sobre, a gente começa a encontrar, tipo, uma pessoa que tem empatia. Que sente foi também. assim que a gente se conheceu. Que a gente foi ali, mas o que a gente pode fazer sobre isso? E aí foi construindo um negócio, porque era o que cabia dentro da nossa realidade. Poderia ter sido outra coisa. E aí é muito interessante, tipo, o quanto que redes de apoio e grupos que colocam em ação fazem a diferença. Porque senão fica aquele sentimento. E, tipo assim, eu me vejo muitas vezes querendo fugir disso, porque dói muito, tipo... E aí... A ignorância, às vezes, é uma benção. Pra todos. Dói você áreas, ver que isso. precisa agir e às vezes não consegue. Exato, né? e a gente se sente muito pequeno. Eu fico impotente diante disso tudo. Isso. Aí eu falei até com a Ariane isso. A gente também precisa trabalhar esse tema de uma maneira que as pessoas não se desesperem. Sim. Porque ele traz muito a ideia de catástrofe, ele Sim. traz muito a ideia de que o mundo vai acabar amanhã. Mas essa ideia pode acontecer, mas a gente tem que estar consciente de que nossas ações podem modificar tudo isso. Exatamente. Exato. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, cada um vai ter um problema que vai querer resolver. Então, eu acho que a gente fala muito na Enactus, que é onde a gente... Eu quero conhecer a Enactus agora. Vocês estão falando isso, eu quero conhecer a Estava Enactus. voltando a Enactus da UFAL, que ela tinha parado por um tempo, mas está voltando. Se apaixone pelo problema. Então, qual é o problema que eu quero resolver? Aquele que dói mais, né? Que você diz. É difícil. Às vezes você quer abraçar o mundo, você vê uma notícia, eu quero fazer isso, eu quero ajudar. Mas o que aqui no pequeno eu posso fazer que, tipo, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ver uma muda sendo plantada. Porque isso vai dando gás de você não parar completamente. Porque também corre esse risco. Quando você começa a ouvir falar sobre mudanças climáticas, ou você se afunda nisso e vai trabalhar com isso, vai fazer isso, ou tem a parcela do pessoal que ouve falar sobre isso e, tipo, não quer mais saber. Sim. E aí prefere, tipo, Abstrai. ignorar. E que se a gente trouxer isso para a psicologia, a gente pode pensar no seguinte, é uma forma de se desligar daquilo dali. Peraí, é uma autoproteção. Sim, Exato. É uma fuga. Peraí, eu Exato. preciso fugir disso, porque isso realmente é um tema complexo. Isso aqui dói. Eu imaginar que amanhã acabou tudo, né? Exato. Vamos numa coisa bem catastrófica. Mas, assim, eu pensar nisso, então é melhor o quê? Não, eu vou aqui pro meu mundinho, deixa isso pra lá, eu não vou tocar nesse assunto. Né? E Embaixo vida do que tapete. segue. Eu me lembrei agora, tem um filme com Will Smith. Eu vou me lembrar. A Origem? Não, A Origem não. É um que ele faz com o filho dele. A Esse- Procura da Busca da Felicidade. Felicidade. Não, eita, ainda não é esse. Esse também ele fez com o filho. Ele fez um outro com o filho já grande. Eu vou me lembrar do nome. Mas é Mas que- que eles estão... eles são de algum planeta. É esse mesmo, A Origem. A Origem é? É. Ah, pronto. Então, A Origem. Fica aí, A Origem. E aí, eles têm algum problema na nave, não sei o quê. E aí, eles caem justamente no planeta Terra. E eu achei tão interessante quando começa aquele filme, porque quando chega no planeta Terra, tá tudo acabado, tudo destruído, aquela coisa assim, inóspita. E para respirar, e é difícil e tal. E eu fiquei olhando aquilo, me deu uma ansiedade climática. Você E se eu fui imaginou. olhando aquela É. cena que eu fiz. Minha gente, a gente tá vendo um filme, tá? Mas começa a imaginar uma coisa assim, tudo acabado. Ontem eu estava assistindo uma matéria sobre isso, do quanto, do risco que várias áreas no Brasil podem ficar desertas, né? E é um número grande, né? É um número grande. E isso que você falou, a gente já conversou, porque tem um filme que fala sobre isso. Um filme que fala sobre filmes. Mas ele fala assim, se chama Tomorrowland. Podem assistir aí quem tá ouvindo a gente. E no final dele ele faz a reflexão, né? Eu não vou contar a história do filme pra não dar muito spoiler, mas ele diz, vocês se acostumaram com a ideia do fim. Vocês fazem filmes sobre isso, vocês fazem livros sobre isso, então vocês já estão acostumados Estão esperando que isso ocorra. aconteça. Então,
tá tudo bem se acontecer, porque, tipo, vai acontecer independente de mim, meio que isso, que gerou uma consciência global sobre. E que a gente assiste filmes, tipo, tem aquele filme 2012, né? Sim. Tem outros, esse da Origem, tem vários. O Dia Depois de Amanhã. Nossa, e esse filme, apesar disso, quando eu assisti ele, eu fiquei, tipo, eu fiquei estarrecida, meu Deus. E uma vez que teve lá teve uma nevasca lá nos Estados Unidos e a altura que subiu. Eu só me lembrava do filme. Eu disse, olha aí o filme acontecendo. Sendo realidade. Exatamente. E eu sou muito do viés de a gente precisa compartilhar notícia boa. Porque quando a gente abre o jornal, só o que a gente vê é notícia ruim. Tipo, eu vi um dia... Eu não tenho mais o hábito de ligar a TV pra ver jornal, assim. E aí, um dia desses, eu liguei... E aí, tipo assim, até notícia de atropelamento de um gato da rua X. Eles estavam anunciando, sendo que, tipo, tem instituições como a Enactus da Vida, como a ONGs que a gente participa, que estão fazendo empresas aqui de Alagoas, que são empresas socioambientais. Tem a Nosso Mangue, que ela planta mudas de mangue aqui no Pontal da Barra. Tem a Polyconcrete, que usa da construção civil, materiais reciclados. E muita gente não sabe disso. Eu mesma não sabia disso antes de entrar no movimento de território sustentável. Tem muita coisa legal acontecendo. E parece que parece que só está acontecendo coisa ruim. Então a gente fica mais amarrado e mais desestimulado. Ainda. Então eu acho que também é muito desse viés de como é que a gente pode compartilhar essas notícias boas que estão acontecendo. A gente foi para Arapiraca a semana passada, para o FAUD lá, e simplesmente tem 2 projetos que eles estão construindo dentro da universidade, passaram no edital do Startups Nordeste, que é um edital do Sebrae da região toda do Nordeste. Vão ganhar investimento para apoiar o projeto de captura de carbono. Então, assim, a gente vai fazer Arapiraca, a gente vai fazendo ciência sobre sustentabilidade em Arapiraca. É muito nichado, quase ninguém sabe disso. Não é divulgado, e aí... Às vezes, quando a gente fica sabendo, é porque a gente tá lá caçando na internet, que puxou uma coisa, que veio outra, e aí que a gente vai conhecendo, né? Como os projetos aí que vocês disseram. Muitos eu fui conhecer assim, eu tô lá caçando na internet, e aí eu vou, eita, eu conheço o fulano daqui, e aí é que eu vou conhecendo, né? E por isso que uma das nossas missões no Território Sustentável é exatamente essa, dar o forte pra galera que já tá fazendo e que é incrível, assim, que... Não digo nem essa palavra da aula forte, mas eu acho que é realmente conectar mais a rede, assim, e a gente ter essas trocas e realmente trazer essa cultura, assim, de uma leveza. Porque tem que ser leve. Então, a gente mistura muito com arte. A gente estava falando aqui de filmes e isso é uma coisa muito importante pra gente. Sempre trazendo território. Nesse último que a gente fez agora, a gente fez uma exposição de fotografias do Agreste Sertão de Alagoas. Pra gente realmente mostrar as nossas belezas naturais. Teve a apresentação de Tonã, que é um movimento artístico dos indígenas. Então, a gente sempre traz a arte através da Feira de Economia Criativa. Então, sempre tem a Retalhário, por exemplo, que ela pega capas de pneu que iam para o lixo e faz câmaras de pneu que é para o lixo e faz bolsa, carteira, cinto, top. Tem a Vinco Design, que faz bolsas também através de plástico. Então, é muito legal, assim. E não são coisas batidas, tipo, não é aquela coisa que a gente vê, uma árvore de Natal de garrafa PET, que sempre tem. Sim, sempre. Não, são coisas que realmente são bonitas, originais, design alagoano. Design alagoano. Então, a gente tenta realmente fazer essas conexões e trazer... Porque realmente está acontecendo coisa boa. E a gente realmente está implementando essa cultura da sustentabilidade aos poucos, mas está acontecendo. Então, a gente não quer nunca trazer no território essa linguagem de punitiva, sabe? Tipo, você deveria estar fazendo mais, você deveria estar separando seu lixo, porque a gente sabe que não é assim. Que são grandes movimentos e a gente é formada por grandes movimentos, seja da Enactus, seja da ONG que a gente participou, seja até do próprio Território Sustentável que a gente está criando o nosso próprio movimento de juntar as pessoas, porque é só assim que as coisas mudam. Então, são pessoas. É uma mudança até de comportamento, né? Exato. Porque a gente tem que ir lá na base,
trocar essa ideia de que... Porque quando eu era pequena, eu ouvia muito assim, o que está poluindo a camada de ozônio é o desodorante. Os aerossóis. Troca o desodorante. Sabe, era isso. Que eu acho que foi um movimento importante naquele momento e que mudou-se como era feito esse produto. Foi. Então, foi uma mudança de comportamento que tem que ser feito de passinho de formiguinha para chegar num resultado interessante. Hoje em dia a gente está falando muito sobre o mercado de carbono, por exemplo. Então, é uma coisa que já está sendo obrigatória em São Paulo, as grandes empresas fazerem a medição de quanto carbono elas emitem. E o IMA, Alagoas, né, tá tentando trazer esse projeto para cá também, para se tornar obrigatório. Então, a gente realmente está vendo assim, a mudança, né? Claro que é aos poucos, mas essas mudanças, elas precisam ser comemoradas e precisam ser anunciadas para que a gente saiba o que está acontecendo. Porque tem gente que nem sabe, nem entende direito como é que funciona isso de carbono, que existe um mercado de carbono, que plantar árvore se tornou um trabalho hoje em dia. É um negócio. Uma moeda, exatamente. Então, inclusive, muito bem... valorizada. Exatamente. Então é muito importante a gente abrir essas portas, né? Então a gente tem um movimento muito de cultura, de dar oportunidade, da visibilidade, porque às vezes, tipo, vamos dizer, vamos empreender por necessidade, que é o que a gente acaba acontecendo aqui no Brasil. 99% das empresas fundadas aqui são micro e pequenas. Ou seja, tipo, as indústrias estão ali um pouquinho. Isso é um dado do IBGE. Muito baixo, né? Exatamente. Então, tipo assim, se a gente dizer, pessoal, ao invés de você trabalhar com fast fashion, você pode ter outras formas de empreender, que você vai ter um diferencial muito maior, que você vai alcançar novos mercados, e aí a gente começa a mudar o jogo. Sim. E aí é um desafio grande, mas, tipo, é muito gostoso. Tipo, quando a gente... O evento tá de pé, né? E a gente vê o pessoal trocando e faz esse movimento que a Bia fez. Caraca, eu não conhecia. E, tipo, sai com uma feira lá do evento, por exemplo, porque é esse jeitinho, né, de, tipo, valorizar e tudo mais. E a gente viu que várias parcerias foram feitas ali, então, tipo, coisas que a gente nem imaginava, né? Sim. Teve a Saneal junto com a Coca-Cola, tem a Alagoas Ambiental, com outras empresas também. É legal, porque vai trazendo, né? Quem você não imaginava, né? Empresas X e Y, e de repente você une e aquelas pessoas têm uma troca muito boa, né? E isso, assim, só agrega, né? Só melhora aí o movimento. E entender que o nosso Estado não está atrás de nada. A gente está conseguindo mudar, a gente está conseguindo trazer isso, né? Para uma consciência de que a Alagoas é sustentável, a Alagoas está se preocupando com isso. É muito bom saber disso. Sim, nós somos premiadas, né? Aí no BNDES tem negócios, porque o Sebrae está sendo um parceiro fundamental para a gente, né? Tanto nessa trilha de conhecimento para que a gente consiga alavancar o negócio, tanto no aporte financeiro que viabilizou os 2 primeiros eventos. E uma coisa interessante, né? Que tem um núcleo de negócios de impacto socioambiental. Então, ali é mais uma coisa, né? Que eu digo aqui para o público que podem... Procurem o Sebrae. Procurem o Sebrae. E aí eles dão muito aporte, né? Tipo, de apoio mesmo, para que esses movimentos aconteçam. Então, tem muito edital rolando de tecnologia e tudo mais. Esse que a Bia falou do Startup Nordeste, ele tem bolsas, né? Então, tipo, o empreendedor principal, ele ganha 6.500, eu acho, por mês, para conseguir manter a ideia, né? O projeto rolando. Então, tipo, por exemplo, no nosso caso, seria um sonho, assim, né? Que a gente tivesse ali para que o movimento crescesse ainda mais. Então, tipo, procurem por oportunidades porque elas existem. Agora, esse processo de autoconhecimento pode ser doloroso, mas, tipo, estamos aqui para vocês. E também, tipo, pesquisa, mas, tipo, assim, qual é o mínimo que dá para ser feito agora? E aí, é o que a Bia falou no começo, né? Quando a gente entra em movimento, as coisas começam a desbloquear. Parece que vai ficando mais fácil. Mas nem sempre também, tá, gente? Porque não vamos romantizar. A gente não vamos romantizar. Que tem as dificuldades, né? É difícil. Tem muito mais dificuldade, né? Do que facilidades. Porque a gente não tem esse processo, você falou, de se psicoeducar. A gente não teve... essa concepção, tipo, como é que a gente lida com ansiedade? Como é que a gente não se deixa levar pela... até um processo depressivo, né? Tipo, ali quando a gente fala sobre clima. Será que é possível ser feliz em um mundo que está desmoronando? Quando a gente
será? Eu perguntei isso hoje pro meu pai. Porque às vezes bate assim, aí ele disse, minha perguntas filha, difíceis. racionalize. Porque quando a gente racionaliza, a gente diz, onde é que eu tô? O processo que aconteceu pra gente chegar até aqui enquanto humanidade e o que vai ser necessário pra gente ir adiante. E que é preciso a gente pensar isso pra gente conseguir realmente fazer um movimento. Exato. Né? Porque disso que você está falando, quando teve agora essa catástrofe, né, no Rio Grande do Sul, Sim. E até hoje, quando fala assim, teve uma chuva no Rio Grande do Sul, dá já uma coisa assim, eu faço, meu Deus, se eu sinto isso, você imagina as pessoas que perderam tudo, que não tem mais casa, que perdeu parente. Então, eu disse, minha gente, é a gente pensar que, peraí. Que sente né? isso. A gente sente, a gente está aqui, bem, boa parte do Brasil se mobilizou, né? Então, a gente juntou roupa, juntou comida e tal. E daqui do Nordeste lá para o Sul, mas todo mundo procurou fazer alguma coisa. Sei lá, nem que fosse mandar boas vibrações lá da sua casa, rezar, o que quer que fosse, né? Se compadecer daquelas pessoas. Que eu acho que também é legal, é uma parte boa, importante. Né? Mas, assim, a gente pensar que está acontecendo com outras pessoas e que toca elas e que toca a gente também. E que a gente precisa ser tocado para a gente conseguir se movimentar, a gente conseguir mobilizar. Tem que ter um incômodo. Né? Isso que você falou no começo, Ari, a gente precisa comprar um problema, né? Se identificar com aquele problema. Peraí, eu quero resolver isso aqui, né? E aí, quando começa a se movimentar, as coisas vão acontecendo. E aí, não é o mar de rosas, como a gente está falando. Mas as coisas acontecem. Mas as coisas vão acontecendo e você vai... Nossa, está acontecendo. Então, você consegue persistir naquilo dali, né? Você consegue dar continuidade àquele trabalho. Amplia, né? O assunto. Amplia a possibilidade de atuar nesse processo. Eu queria tirar uma dúvida. Tira a dúvida. Você queria falar alguma coisa? Não, eu falo Vocês depois. começaram com aquela ideia do marketplace. Ela aconteceu ou vocês diminuíram o projeto para que ele fosse à frente? Exatamente isso, a gente diminuiu até conseguir. Então, do shopping saiu para o marketplace, do marketplace saiu para venda no WhatsApp. Então, e do Instagram. E aí, a gente fez o primeiro kit, né, do Dia das Mães. Foi lindo, a nossa diretora de arte fez. As ecobags, costurei as ecobags todas, pintei. A gente fez um photoshoot, né, todo chique. Nossa, vocês têm que olhar no nosso Instagram. Tá ali, né, feira.mcz, tá ali guardadinho pra quando a gente for ativar ele de novo. Eu já sigo, eu fiquei lá olhando tudo, né? Aquele que elas tinham postado. Inclusive, também. até já falo, essa apresentação delas, né, que elas nos mandaram, nos enviaram hoje, tem a apresentação dela, que eu amo aquele vídeo de vocês. As duas fizeram no mesmo modelo, que é a coisa de como que vocês começaram, a história do teu professor, o professor falou, e aí ela pensou, peraí, mas tudo vai acabar e a gente não vai fazer nada. Eu vou ficar aqui esperando. Então tem todo um lado artístico das duas também, né? Que elas colocaram ali. Eu digo pra vocês, vão lá no Instagram delas e assistam. É verdade. E se entende do que é o assunto. Porque, assim, muita gente pode ficar... Como assim? Clima? Mas... procure ver como é isso, porque é interessante. É muito importante. É muito importante. Importante. A gente falou aí, né? A gente vai aqui enveredando para a gente finalizar, mas como vocês estavam falando da coisa de agregar, de chamar parceiros, de trazer pessoas que comprem a ideia, que estejam juntos, né? E que aqui a gente compra totalmente a ideia, né? Eu estava me lembrando, porque eu conheci a Ari no evento do Teatro Deodora, né? Que teve o Deodora por um dia, né? Você estava, então, ali na produção e tudo mais. E eu fui lá para participar das oficinas. Eu participei de 2 oficinas ali naquele dia. Que legal. De teatro e de tecido. E aí participei das oficinas e tal. E depois tem a feirinha lá fora. Sim. Quando eu cheguei, eu não consegui nem olhar, porque eu já cheguei em cima da hora e tal. E eu louco para ver, né, tudo que tinha ali. E aí fui lá, e aí comprei. Também saí com as minhas sacolinhas, cheias de comprinhas. Mas sempre com essa ideia também, que quando eu estou fazendo aquilo, eu me sinto muito bem, porque eu estou, mais do que tudo, valorizando aquele trabalho da pessoa, que eu acho incrível a sacada de cada uma daquelas pessoas. Sim. Eu comprei uma bolsa, eu me lembro, acho que é Ressigna, né? Maravilhosa. Eu falo de ressignificar, né?
Então, da Ressigna, que eu achei demais a proposta dela, a coisa de aproveitar o resto do jeans, e que ela também recebe doação, e que ela também doa para outras pessoas. Então, eu achei incrível aquilo ali, né? E aí, parei lá no stand da Ari e comecei lá a ver as coisas, e ela começou a me explicar, e ela foi explicando várias coisas, território sustentável, e muita história em pouco tempo, e a gente lá começando. Aí eu, como é teu nome? Ela, Ari de Ariane? Ela, Ariane. Eu disse, Ariane! Foi muito bom. E aí, pronto, a gente se conheceu. Eu disse, não, você é engenheiro ambiental e tal. Peraí, eu tenho um podcast, eu já fui assim, eu tenho um podcast, eu preciso de alguém com você. Eu quero escutar você. E aí, pronto, a gente já começou a seguir no Instagram e olhar e tal. E eu disse, nossa, eu vi a pessoa certa. E aí, pronto, começa a olhar o da área e quando eu vou puxando, aí tem a Bia. Ela faz com a Bia, que é aquela que tava no palco. Conectando os pontinhos. Já mandei pra ela, eu disse, eu quero você e a Bia. E aí depois fui vendo que também tinha Stephanie. Eu disse, eita, tem Stephanie. Agora conheci pessoalmente. Maravilhosa. Vamos ter a oportunidade. Pessoalmente. Parte 2. Mas então, falem aí do evento, né? Pois é, aí a gente quer chegar agora nesse ponto, Sim. porque achei uma sacada genial esse evento aí que vocês estão fazendo, Esquenta. e aí divulguem. Um ponto interessante, né, é que a gente realmente foi olhando, né, nessa trajetória, porque a gente somos jovens empreendedoras, querendo ou não. Então, a gente tá com pessoas muito massas junto com a gente, que tem uma super expertise. E aí, a gente traz a nossa expertise de anos aí em grupos estudantis e também saindo, né, pro mercado de trabalho. Que a gente, com essa sede, né, a gente fez muita coisa em pouquíssimo tempo. A vontade, que eu acho que é o mais importante. Ela faz a vontade. A gente dorme e Acorda pensando nisso. É literalmente isso. É a vontade de fazer algo melhor, né? Porque aí diz, hoje eu vou esquecer sobre isso. Aí eu vou surfar com meu namorado. Aí a praia cheia de lixo. Aí a minha mãe, eu chego pra conversar com ela, diz, eita, tô na menopausa, eita, calor do caramba. E aí não consigo parar de pensar. E aí a gente percebeu, né, que realmente o território ele não podia ser mais só uma vez por ano. E é o que o pessoal pede muito pra gente durante o evento. A gente, meu Deus, vai dar tanto trabalho fazer. São 6 meses ali preparando, fazendo uma experiência massa. Mas a gente quis abraçar essa oportunidade, né? E aí eu trago mais uma sopa de letrinhas, né? Que eu acho que é muito importante a gente ficar falando, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 metas que foram feitas pela ONU, né? Pelos 195 países que estão ali agregados, inclusive o Brasil. E aí, a gente tem, tipo, erradicar a pobreza, saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, tem a parte do clima, a vida terrestre. São aqueles 17 quadradinhos coloridinhos. Sempre vê. Coloca no Google. E explora, lê cada é importante mesmo, é muito importante. E aí, ele é uma agenda mais para os países, né? Mas também tem agenda para empresas. Mas a gente viu, tipo, eu já tenho um guia pronto, vamos tentar usar isso como inspiração para trazer a galera para a pauta e dizer, tipo, escolhe aqui um desses quadradinhos e faz teu nome. Trabalhar nele. Tem várias metas, tem indicador para cada um ali dentro, então... Já tá feito. Já pra tá que feito. fazer do zero, né? Exatamente. Pra que reinventar a roda? Então, a gente vem como esse portal, né? Para conectar as pessoas com as empresas, com ONGs e também tudo que tem aí, né, de movimentos que estão fazendo acontecer ou que estão começando ainda. E aí, o primeiro evento é o Esquenta, né? Que a gente vai fazer além do território. A gente vai fazer muitos outros, como a Bia disse, bimestrais. E aí, essa proposta ela é muito interessante, porque a gente se vê muito nisso, né? Então, a gente diz, por onde é que a gente começa? Pela nossa saúde, porque senão a gente não faz nada. Eu mesma, tipo, poxa, é uma luta ali, eita, vamos na academia, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter disposição para plantar árvores, tenho que ter psicoeducação para superar a ansiedade quando bate. Então, é importante. Será que as outras pessoas também não estão pensando nisso, sabe? Poxa, eu não consigo nem me situar ali na vida, quem dirá, tipo, fazer algo a mais. Então, é um ponto super importante, que Bia já conversou aqui um pouquinho, né? Então, os ingressos estão à venda. Vão lá no Instagram. No Instagram, vai ser num lugar lindo. Exatamente. Então, assim, falando um pouco mais do evento em si, né? Vai ser no Avive Beach Club, no dia 23 de novembro, das 6h30 da manhã até a 1 da tarde. E aí a gente vai ter o dia com altinha, yoga, funcional, dança com a Top Fitness, essas duas últimas modalidades, que está sendo uma grande parceira nossa.
A gente vai ter aí uma pauta de culinária sustentável. Vamos ter também um café da manhã aí muito massa, super completo. A gente vai ter uma ativação que a gente tá super animada, que inclusive teve no Teatro Deodora, que vai ser o tecido acrobático. E a gente vai levar a estrutura lá pra praia pra fazer, se pendurar no tecido no meio da praia. Eu gosto daquilo ali. A gente vai ter massagem, vai ter várias experiências imersivas. E também a gente vai trazer um bate-papo falando sobre a saúde de dentro para fora. Então, a nutrição, né? Como que a gente pode se alimentar bem e realmente recarregar o nosso corpo. A gente já tem uma das palestrantes confirmadas, que é a Ariana Filep. Mais uma Ari. Sendo que ela é Ariana. E ela é influenciadora, é estudante de nutrição, atleta amadora. E aí ela tá super engajada também com a pauta. E a gente vai ter um outro bate-papo falando sobre esporte ao ar livre e direito à cidade. Então, como que a gente traz isso, né? A gente já tem também um palestrante confirmado. Na verdade, a gente não tá chamando de palestra, mas um bate-papo. Que vai ser o Alex Rosa, que é da ONU Habitat, que a ONU está sendo... Que é muito legal falar isso. Ela está sendo uma grande parceira nossa. E aí a gente, inclusive, junto com ele, está tentando construir, né, esse caminho de como os objetivos de desenvolvimento sustentável podem se tornar experiências para as pessoas realmente se conectarem e entenderem. Sim. Porque tem muita gente que ainda não conhece. E aí vai ser bem legal, assim, o dia. E aí, quem se interessar sobre o evento, vai lá no nosso Instagram, Território Sustentável. Os ingressos já estão à venda. O primeiro lote ainda, então aproveitem. Corre, galera. Acaba. Exato, já o lote acaba. vai virar. Exatamente, o lote vai virar. E é isso. Mas eu amei a sacada, assim, quando eu vi o primeiro informativo ali de vocês, o primeiro post ali sobre o esquenta, rapaz, que sacada, que ideia, né? Assim, é muito bom. E o quanto vocês conseguem agregar, né? Trazer mais pessoas ali para junto de vocês. É verdade. Bem, agora a gente finaliza mesmo, mas colocar para vocês que o nosso intuito quando a gente falou aqui desse podcast e a gente pensou no tema em trazer vocês, era muito nesse quesito de que as pessoas conheçam. Né? Conheçam vocês, conheçam o território sustentável. Porque eu sempre quero dizer território do brincar, porque eu sigo também o pessoal do território do brincar, que é o brincar da infância. E aí, assim, foi o meu desejo, assim, a partir do momento que eu tive o primeiro contato ali com a Ari, que era assim, como eu não conhecia e eu quero que mais pessoas conheçam, né? Então, assim, eu quero que mais pessoas conheçam, porque era um trabalho, e foi uma conversa super rápida, minha gente, não sei, foi muito rápido, né? Mas foi o tempo que eu disse assim, caraca, que coisa, assim, a gente precisa divulgar isso. Então, a gente agradece muito a vinda de vocês, porque eu dizia assim, as meninas estão ainda perto daí, estão preparando o esquenta, estão aí na vida delas e tudo mais, deve ser super corrido. Isso. E elas disseram, vamos, a gente vai lá, né? Toparam vir pra cá. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso, né? Também muito feliz. E trazer justamente esse tema, e a gente não queria trazer como uma coisa catastrófica. Sim, e, gente, o mundo vai acabar, né? Vamos, por corre favor, todo mundo. Por favor. Mas eu acho que o foco principal é justamente falar sobre isso, de que a gente precisa sair do lugar da gente. A coisa de tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, né? Porque não dá pra ficar parada, eita, a geleira, eita, a chuva, tá muito quente. Tá, aí o que eu faço? Então vamos fazer alguma coisa? Coisas pequenas, coisas no dia a dia pra gente fazer. E esse é um assunto multidisciplinar. Então, eu sou formada em psicologia, a Ari em engenharia ambiental, a Stephanie que tá com a gente em engenharia de software. Então, tá abrangendo várias áreas. Pois é. E eu vou levar isso muito para minha área também, porque eu trabalho com essa parte de medicina do trabalho que está impactando o tempo inteiro. Com certeza. Vai ser uma área interessante para começar a entender como a gente pode mudar nas empresas esses comportamentos. Amplia o nosso olhar. Entendeu? Ori, deixa eu perguntar, como é que você está se sentindo? Vamos lá, agora como é que está se sentindo?
eu tô naquela sensação de dizer assim, minha gente, que coisa boa que foi. Porque era assim, a gente tava desejante mesmo por esse episódio, por esse tema. Como eu falei aqui no começo, eu sou idealizadora do podcast, então quando eu comecei a pensar em podcast, e que depois a Nath, depois a gente fala sobre isso. Queremos saber. Eu também quero, eu vou. Né? E aí, assim, era um dos temas que eu tinha na minha cabeça ali, dizer assim, eu quero falar sobre isso, porque primeiro que eu queria trazer temas e questões que, como ali a princípio era eu, e dizer assim, coisas que eu me importo e coisas que eu acho importante e também que outras pessoas saibam, que outras pessoas conheçam, que não é somente para mim, né? É coletivo, é para todo mundo. Então, assim, é como se fosse assim, nossa, a gente conseguiu, né? E a gente trouxe, porque eu ficava, eu quero nomes, eu sei de várias pessoas, mas peraí, eu ainda tenho, que eu gosto de bater o olho e dizer assim, eu quero isso aqui. Eu acho que desde comprar uma caneta, assim, eu gosto de bater em tudo. Eu gosto ela de bater te escolhe, o olho né? E sentir, eu gosto de sentir mesmo, eu sou muito nessa coisa, não é à toa, sobre sentir, né? O nome do podcast é isso. E você, Pois Nath? eu estou me sentindo informada. Esse é o sentimento hoje. E eu gostaria que as pessoas também se sentissem assim. Quando vocês ouvirem, trabalhem essa ideia na cabeça de vocês, busquem informação sobre isso, visitem o perfil das meninas e vamos se juntar para a gente trabalhar isso de uma maneira positiva. Sim, a gente tá no YouTube com todas as palestras gravadas das 2 edições. Tem todos os podcasts no YouTube também. Então é só maratonar. Sai do Netflix. Mas tem documentário sobre esse Netflix também. Então vamos agora para outra área. Como é que ela tá se sentindo? Ai, Deus. Gente, é muito doido pra mim, tipo, ocupar esses espaços, porque no dia a dia a gente acaba ficando tão imerso ali na produção. Vai dar certo? Não vai? Será que a gente vai conseguir fazer um impacto? E, tipo, quando eu assisto podcast, por exemplo, parece que a pessoa não é ali humana, né? Que a gente não se vê como, tipo, uma realidade utópica. Mas eu queria trazer essa mensagem porque nós somos pessoas como vocês e que decidiram ali fazer algo. Então, eu acho que é muito sobre sentir, dar uma respirada funda e dizer, tá, vou fazer acontecer. E, pra mim, sobre o que foi esse bate-papo, eu tô me sentindo muito assim, com autoestima lá em cima. Porque, tipo, estar com vocês, tipo, vocês olham pra gente desse jeito carinhoso e afetuoso também, mas a gente também tem esse sentimento, ainda mais que, tipo, sobre, tipo, quando ressoa, né? Entre as pessoas. Então, isso dá muito gás pra gente continuar e dizer, tipo, cara, vai acontecer. A Bia, pra mim, é esse alicerce, assim, dizer, mulher, acredita. Gente, eu tô me sentindo desse jeito. E você, Bia? Eu nunca pratiquei tanta positividade. Foi! Ela é. Eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, de verdade, é muito legal ocupar, realmente, como a Mari falou, ocupar esses espaços e dialogar. Eu acho muito massa pessoas da área da saúde serem as pessoas que chamam a gente. Porque realmente a gente está cumprindo o nosso papel de a gente quer tocar as pessoas que não são da bolha, que não são que não são engenheiros ambientais, que não são biólogos, sabe? Que realmente querem falar sobre esse assunto porque consideram importante. Então, realmente eu tô me sentindo muito contemplada, assim, muito feliz de estar aqui hoje e agradecer o espaço. Ai, que ótimo. A gente que agradece, né? Esse cheirinho de colágeno no hoje. A gente teve hoje uma renovação pra gente também, né? Um cheirinho de colágeno. Não, mas é inspirador até, sim, né? A gente sim, fica se perguntando, e o que é que eu tô fazendo? Pois né? Então, assim, é inspirador pra gente, né? Quando a gente vê assim, eu brinco com essa questão de idade e tal, né? Do colágeno, mas eu sempre vejo assim, nessa coisa de não ter idade, né? Realmente. Então, quem se junta aí a vocês que pode ter 15, 16, que pode ter 80, mas totalmente. Que a gente precisa agregar pessoas, porque é um assunto pra todo mundo. Exato. Né? Não é só pra quem tá ali na bolha, como vocês falaram, mas é um assunto pra todo mundo. Né? Então, assim, a gente tá muito feliz, a gente agradece mais uma vez, tá? E contem com a gente. Se precisar ir com de espaço, vamos. Do que for, contem com a gente mesmo. Estamos engajadas juntos. Quero ver. Pois bem, né? A gente vai finalizar por hoje nosso podcast, né? Esse episódio, 10º episódio, Nath. Nossa, 10º episódio. Vai ter pizza depois daqui.
E assistam o nosso episódio, deixem seus comentários, falem o que é que vocês acharam. Pois é. Que vai ser importante. E sigam pra as gente. meninas e vão lá pro Esquenta. Oxi, Tchau, até o próximo Tchau, e até a episódio. próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.